tudo ao meu amor serei atento, antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-la em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, em seu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que a chama, mas que seja infinita enquanto dure. Com esse poema, Soneto da Fidelidade, do poetinha Vinícius de Moraes, eu abro o programa de hoje, Café com Poesia, uma homenagem ao Vinícius pelo mês de aniversário do poetinha extraordinário, maravilhoso, que deixou tanta coisa bonita para nós. E tem uma convidada hoje, maravilhosa, uma grande artista plástica, daqui das Alagoas, a Cris Avelino, que eu tenho um imenso prazer em recebê-la aqui no programa. O prazer é todo meu, muito honrada de estar aqui. Eu tive contato com a sua obra pelas redes sociais, o seu trabalho, fiquei impressionado, né? Eu gosto muito de artes plásticas, né? E a maneira como você constrói o seu trabalho. E daí eu digo, eu vou convidá-la para ir lá no programa. E é um prazer imenso recebê-la. E como é que iniciou, então? Vamos começar por aí, a sua atividade como artista plástica. Bom, desde pequenininha que eu gosto muito de desenhar, né? Inclusive, tinha um probleminha de atenção no colégio por conta disso, porque a cabeça estava longe, pensando nos desenhos, muitas vezes, enquanto os professores estavam lecionando na minha frente. Mas, depois de um tempo, passada a infância e a adolescência, a vida seguiu o seu curso normal e eu deixei um pouco de lado essa grande paixão, né, que eu tenho pelas artes plásticas e ficou um pouco adormecido. Até que as coisas foram se acalmando, a vida vai se ajeitando, a vida profissional, né, a gente vai se acalmando e vai se lembrando das coisas antigas, do que gostava de fazer. E você diz, poxa, a vida é uma só, né? A gente precisa seguir os sonhos, fazer o que gosta. E aí eu retomei, só que de outra forma, com a pintura, né, por minha conta, autodidata mesmo, fui pintando, e o primeiro, o segundo quadro, aí parei novamente por conta da vida, da correria, até que resolvi voltar com um ateliêzinho, e algumas amigas que estavam próximas na época, começaram a fazer encomendas para mim, e as primeiras encomendas vieram justamente, queriam imagens de santos. E aí foi um presente para mim, porque assim, não foi uma escolha minha trabalhar com isso, eu digo que Deus me escolheu para fazer isso, porque foram demandas das pessoas que estavam próximas. Uma amiga me encomendou uma imagem de Santa Maria Madalena para presentear a mãe, gostou, depois pediu uma outra imagem de Nossa Senhora dos Prazeres para presentear o pai, e assim fui seguindo nesse caminho da arte, mas também tomando depois o gosto por outras vertentes também, né, da arte. Por exemplo? Eu faço retratos, eu fiz uma exposição em 2018, que na verdade ela veio de um programa que eu estava assistindo sobre refugiados, e aquilo me tocou demais, refugiados sírios na época, e eu terminei o programa chorando, né? Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei que eu estou muito longe, mas essa realidade está me doendo demais. E aí eu resolvi fazer um trabalho, fui estudando um pouco sobre conflitos, a fome em vários países, né? Todos os países que estavam em problema naquele momento, assim, com os seus líderes, né? Seja de que forma fosse, com guerras ou países com regime totalitário. Então eu resolvi pesquisar aquilo ali e pegar alguns rostos e transformar em telas para arrecadar fundos para Médicos Sem Fronteiras, e escolhi também uma instituição local, que é o CREM, para fazer as doações, né? Aí fiz camisetas também na época, e aí todo o fundo arrecadado foi para essas duas instituições,
E assim, até hoje eu sou uma curiosa nessa área de refugiados e tudo. Sempre fui doadora de Médicos Sem Fronteiras. E aí foi a primeira instituição que me veio à mente, né? Que trabalha com isso realmente. E aí eu faço retratos de pessoas desconhecidas e conhecidas também. E hoje estou num trabalho, eu tô fazendo o 3º quadro, que eu pretendo um dia juntar várias obras e fazer uma exposição também inspirada em músicas. Sim. Transformo em tela, escuto algumas músicas e vou colocando os elementos ali nas telas. Que coisa muito interessante, né? E o que você usa mais de técnica, que você gosta mais de trabalhar? Qual a técnica? Óleo sobre tela. Já fiz em acrílica, mas realmente o óleo sobre tela para mim é o que mais me encanta, assim. Eu gosto mais. Você teve assim algum mestre também? Ou foi você mesmo, o seu caminho? Na verdade, a inspiração ela veio eu admiro muito a arte renascentista, desde a época da escola que eu estudei e os artistas que eu conheci através dos livros. E aí depois eu vou viajando, né, conhecendo museus e os impressionistas também, pelas cores, os traços. Então acho que eu misturo um pouco dessas tendências, mas eu não sou muito fiel a um estilo só. Eu sou mais conhecida pelas obras votivas, né, a santos e Deus, Jesus Cristo, mas eu não gosto de ficar muito presa a um estilo. Admiro muito quem faz, porque é muito bonito você chegar num lugar, olhar para uma obra e dizer, não, essa obra aí, não precisa nem olhar a assinatura, né? Essa obra aí é de fulano e tal, porque ele tem realmente um estilo muito próprio, muito forte, que acho que faz a gente identificar de imediato. Mas eu gosto de ficar livre para fazer, depende muito do meu momento, do que eu estou passando ali, como a questão dos refugiados mesmo. Foi um momento que eu estava vivendo e aquilo ali me influenciou. Mas quanto a traços, a estilo, eu sou mais realmente voltada ao Renascimento, a impressionismo, mais longe de chegar perto, né, de pretender fazer o que eles faziam, porque realmente eram grandes mestres, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo. Uma coisa também no seu trabalho predomina assim cores assim muito fortes. Eu vi umas coisas muito interessantes quanto a isso, né? As cores que você usa, né? Isso, eu gosto. Às vezes eu faço em poucas cores, mas é mais quando eu tenho pouco tempo para concluir uma obra, porque quando a gente usa mais cores, a gente precisa realmente de mais tempo para concluir. Mas eu gosto do colorido, sim. Gosto demais. O último quadro que eu ainda não consegui concluir, que eu pintei mais colorido, foi justamente uma música de Flávio Venturini, Céu de Santo Amaro, que eu tentei, né, passar o melhor que eu pude para a tela para presentear meu esposo, né? Então, assim, eu peguei momentos da nossa vida, elementos nossos misturados com os da música e coloquei lá. E Flávio Venturini viu, curtiu e comentou, viu? Olha, no meu Instagram. Ele tá lá no Instagram, né? Sim, tá lá Olha no Instagram. para o céu, tantas estrelas, é bonito, né? Essa música é belíssima, belíssima. Poxa vida, é um presente espetacular, extraordinário, né? Para o esposo. Muito bem. Uma coisa interessante, você trazendo da música imagens e transformando isso numa obra de arte, da pintura, né? Como é que é interessante e que você vai buscar materializar, né, aquela imagem? Na verdade, eu digo que eu sou muito abençoada na hora da inspiração, porque eu acho que, assim, eu sou católica, então para mim tudo que eu tenho, tudo que eu sei fazer é dom divino, não tenho outra explicação, para mim, no caso. Isso tudo começou, na verdade, num dia que eu disse, não, vou fazer um autorretrato. Eu resolvi fazer um autorretrato e comecei a fazer aquilo ali e tal, e estava em preto e branco. Eu fiquei ansiosa para terminar e comecei com poucas cores. E aí que chegou, anoiteceu, eu estava bem cansada, disse, vou parar um pouco. Quando eu parei, aí eu disse, tenho vontade de ouvir uma música de Luiz Melodia, que eu gosto demais, mas eu não sabia o nome da música. E aí eu escrevi na internet para fazer a busca, o comecinho da música,
E aí, quando apareceu o nome da música para mim, era Retrato de um Artista Quando Coisa. Eu digo, que inspiração melhor? Melhor que essa, né? Foi um presente, né? Que caiu do céu para mim. Então, eu sempre gostei muito de todos os elementos que tinham ali na música. E aí eu comecei a introduzir na tela, no que estava em volta do meu retrato, essas imagens, né? E de acordo também com o que eu gostava, né? Se ele falasse de uma árvore, eu ia colocar a árvore que eu gosto, que eu aprecio, que é a cerejeira, que eu também gosto muito de pintar. Uma flor, o que tivesse de elemento ali, eu ia escolher algo que tinha a ver comigo, né? Mas assim, a música tinha muito, uma coisa muito inspiradora realmente. Eu sou apaixonada por música, então veio a calhar totalmente. E a obra, assim, para mim ficou bem, bem legal, bem interessante. Como é interessante a interação das artes, né? A interação das artes. Com certeza. Quer dizer, você vai buscar na música, na letra da música e na própria melodia, né? Enfim, inspiração para materializar isso. É um trabalho, que coisa. A música, para mim, ela é a maior de todas as artes. Apesar de eu amar as artes plásticas, estava até tentando escrever um artigo sobre isso agora, para falar um pouquinho disso aí, ousando discordar um pouco de Leonardo da Vinci, grande mestre, mas que viveu em outro tempo, conheceu muito pouco da música, que ele dizia que as artes plásticas estavam acima, né, de qualquer outra arte, mas eu acho que a música, ela é inspiradora, ela tem um poder fora do normal. E é verdade. Tanto a música com letra, a música sem letra, só instrumental mesmo, né? Também, né? Nos conduz, né? Imagens magníficas, né? Os clássicos, né? Pois Bach, Johann Sebastian Bach, Beethoven. Bach, na verdade, essa música Céu de Santa Maria que eu tinha mencionado, ela é ela é inspirada na Arioso Cantata de Bach. Né? Bach fez a música e aí Flávio Venturini resolveu colocar uma letra ali que ficou perfeito, né? Então, assim, aquela minha tela, ela vem de Bach, na verdade, né? É linda essa música, muito bonita. E, por exemplo, a poesia, né? A poesia, tal, uma obra de arte, um quadro, uma obra plástica, ela é poesia também. Sim. Como a música também é a poesia. Ela mesmo sem letra, né? O poema é outra coisa, é a maneira que você vai escrever, fazer aquilo. Então, você está no café com poesia, porque a sua obra de arte é poética. Obrigada. O poema também inspira músicas, né? Sim. Essa música, agora eu estou fazendo todas as associações. Retrato de um Artista Quando Coisa, Luiz Melodia colocou a melodia numa obra de Manuel de Barros, porque Retrato de um Artista Quando Coisa é um poema dele. Uhum. Então eu peguei, agora eu estou só um pouco confusa, se é a parte 1 ou a parte 2 do poema. Uhum. Mas é um poema dele, que é muito lindo, e que eu sempre gostei, e aí ele musicou, né, o poema. Então tudo vai... Na verdade, a arte está em tudo, né? Para mim, a arte está em tanta coisa, assim, no futebol. Sim, uma boa partida de futebol, que coisa mais bonita, né? É lindo demais. Exatamente. Então, a arte está em todo lugar. É verdade. E você, sabe, usa muito bem toda essa inspiração. A gente vai fazer um pouquinho, um intervalo rápido. Tá ótimo. Já a gente retorna para conversar mais sobre o seu trabalho, né? E onde as pessoas podem comprar o seu trabalho, se você expõe, se você tem uma galeria, enfim. Tudo isso a gente vai lá depois do nosso intervalo, a gente conversando com essa artista maravilhosa, a Cris Avelino. Já a gente retorna. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come
made him was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, com a artista plástica Cris Avelino, e a gente conversando, né, sobre o processo criativo. E eu estava no intervalo falando com você, dizendo que alguns artistas plásticos que eu conheci aqui em Alagoas, o Pierre Chalita, e José Zumba, que pintava muita coisa, que foram pessoas que eu conheci e até convivi. O José Zumba eu convivi muito tempo e era apaixonado pelo trabalho dele. Ainda sou, porque a obra dele continua aí. E ele é de uma cidadezinha bem pequena aqui em Santa Luzia do Norte, que é a cidade dos meus pais, meus avós e a minha cidade. E foi um homem que viveu assim num povoado chamado Quilombo. Ele era remanescente quilombola e tal. E um homem devotado, e vivia também de artes plásticas, né? Numa condição, Cris, uma condição muito difícil, né? Uma situação muito difícil. Ele estava sobreviveu sempre do trabalho como artista plástico na época, né? Isso há muitos anos atrás. Aí ele vendia os quadros dele. Algumas vezes eu acompanhei. Aqui bem no centro da Igreja do Livramento. Sim. Em frente à igreja ele vinha, botava um terno, passava a noite pintando e tal, pegava o quadro e ia vender para comer, para se alimentar. Uma coisa para se alimentar, com vários filhos e tal. E sempre buscando novas imagens, novos quadros, pintava. Uma coisa, é uma memória que eu tenho. Encontrava o Zé Zumba ali, às vezes 11h30 da manhã, meio-dia, vendendo os quadros assim, por a tinta ainda um tanto quanto fresca, para ir alimentar, né? Pois é, e hoje você chegar numa casa que tem um quadro dele é uma festa, né? Pois é, gente. É muito. Pierre Chalita, que você mencionou antes, grande pintor, e ele também. Quem tem obras desses dois artistas aqui, Pois é. né? Um privilegiado, né? E a sua também, já. Obrigada. A sua também. Você falando nele, eu me lembrando de Van Gogh, né? Que passou a vida tentando vender seus quadros. Um grande gênio, hoje considerado um grande gênio. Ele jamais imaginou que fosse fazer esse sucesso, né? Que faz hoje, um museu só dele, todo dedicado a ele. E na época não conseguia vender quadros, tinha seus problemas psíquicos, é lógico, mas era um grande artista, incompreendido na época, porque inovou muito, né? Mas também passou, né? Tem histórias, né, de artistas que às vezes vêm ser descobertos só após a morte, né? Você viaja muito? Não tanto quanto eu gostaria, mas eu viajo um pouco, consigo fazer visitas a exposições. Já tive a alegria de pegar grandes exposições, de entrar em grandes museus. Museus também? Sim, museus. Um deles foi o de Van Gogh, né, que para mim foi um grande presente. Um grande impressionista, né, neo-impressionista. E acho que o maior de todos os museus, onde está a obra mais famosa, que também tive a alegria de ir mais de uma vez, que é o Louvre, né, onde está a Mona Lisa, que para mim foi um presente assim espetacular, estar frente a frente com aquela obra maravilhosa, né, a obra mais famosa do mundo, né, que é um pouco incompreendida, né, por muitos. Sim, sim. Por causa do tamanho, muita gente chega lá e se decepciona um pouco. Faz, eu pensei que era maior, fiquei numa fila tão grande para ver um quadro tão pequeno. E a gente não pode nunca, jamais a gente vai dizer que se identifica ou deixa de se identificar com a obra de arte por conta do tamanho, né? A grandiosidade dela está nas habilidades do pintor, nos traços, nas cores, né? Até nas mensagens que ela pode passar, que muitas vezes estão ali escondidas. Outras
algumas mensagens estão bem aparentes, a gente já enxerga de imediato. E outras não, né? Outras você precisa conhecer o contexto do artista. Algumas obras você vai chegar e vai interpretá-la de imediato, tudo que a obra tem a passar para você. Mas em outros casos você realmente vai precisar conhecer o contexto que deu origem àquela obra. Eu passei por isso numa exposição de um grande artista chinês, conhecido mundialmente, artista, arquiteto, ativista, que é o Weiwei, que ele fez a exposição na Oca, lá no Ibirapuera, e assim foi um presente, porque eu não sabia. Quando cheguei em São Paulo eu descobri que eu gosto de olhar sempre a agenda cultural. E aí tem obras incríveis lá, que de cara já lhe encantam, e outros que você precisa entender o contexto, que logo de cara você não vai identificar o que é, mas quando você lê, você entende a mensagem que ele quer passar, é uma emoção muito grande. Muito grande. Muito grande. Matisse, você gosta? Sim, Matisse. Eu conheço algumas obras de Matisse e agora eu tô um pouco em dúvida do nome de uma exposição que eu vi, mas não está me vindo à cabeça agora. Uhum. Mas conheço os trabalhos dele, gosto demais. Na verdade, até aquele artista com quem eu não me identifico muito no gênero, a gente tem que respeitar a história, a grandiosidade. Por exemplo, Picasso é um estilo de obra que não é o meu estilo, mas quem vai dizer que Picasso não é uma obra maravilhosa? Eu me identifico muito com o começo da carreira dele, mas aí depois ele quis criar um estilo próprio, que é maravilhoso, mas não é o estilo que eu sigo, por exemplo, para pintar. Então, assim, meus grandes ídolos estão em outro movimento cultural. Sim. Mas eu respeito e admiro muito, com certeza, todos esses artistas. Nossa, Frida Kahlo, Frida maravilhosa. Kahlo. Tive a oportunidade de ver uma exposição de Frida Kahlo. Maravilhosa, né? Fantástica, uma mulher que começou a pintar para passar o tempo num momento sofrido da vida dela, num acidente que ela sofreu. Teve uma vida muito difícil. Ela pintava deitada numa cama. Criaram um cavalete especial para ela, colocaram um espelho no dorsal da cama. E aí foi que ela começou a fazer aqueles autorretratos maravilhosos, porque o mundo dela era ela ali. Sim, sim. Passou muito tempo numa cama, depois se internou em hospitais, foram 7 cirurgias na coluna. Olha só. Por causa de um acidente. Ela teve poliomielite na infância, e que a deixou com a perna atrofiada, e depois teve esse acidente gravíssimo, que a impediu de ter filhos, porque ela gerava a criança, a gravidez vinha, mas ela não conseguia segurar a gravidez. Então aquilo tudo foi para as obras dela. Ela pegou todo o sofrimento que ela tinha Coisa maravilhosa. e colocou nas obras. Como outros artistas da música que a gente vê transformar a dor em arte, né? Arte. Você tem o seu ateliê? Então, eu tinha um ateliê em frente a uma casa, a um prédio que eu morava, em que eu pintava lá, só que aí eu não estava rendendo muito, porque quando eu começo a pintar, às vezes já é um pouco tarde, e aí tava ficando com medo de ficar nesse lugar. E aí o que é que eu fiz? A gente se mudou para um lugar um pouco maior, eu e meu esposo, e peguei um quarto para fazer um ateliê lá, para eu pintar em casa, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, viu? Sim. Porque aí eu pego fim de semana, feriado, vou até altas horas sem me preocupar com horário, fico em casa com quem eu gosto, né, assim, companhia da família. E aí o trabalho fluiu muito melhor. Eu realmente, quando resolvi ficar em casa, foi a melhor coisa que eu fiz. Quem quiser, assim, adquirir o seu trabalho, suas obras, como deve proceder? Então, eu tenho Instagram, que é Galeria Cris Avelino, que é uma galeria virtual, né, do meu trabalho. E aí pode entrar em contato comigo, se for alguma obra que eu tenha disponibilidade, que eu não tenho realmente muita coisa pronta, assim, porque eu faço e já vou vendendo, geralmente recebo encomendas, mas assim, é só entrar em contato comigo que a gente vai pensar desenvolver, ou algo que eu já tenha pronto, né, para vender. A gente vai ver algumas obras suas também. Ah, tá ótimo. Então, ele vai projetando olha só. Sagrado Coração. Essa obra aí, ela tá em tinta acrílica. Essa obra eu tive que terminar bem rápido, a tinta acrílica seca muito rápido.
E aí eu fiz em preto e branco. Ficou muito É o bonito. Sagrado Coração de Jesus, que tem significados assim fortíssimos, né? Que é o sangue e a água que jorram do coração dele quando a lança transpassou, né? O coração no momento da crucificação. E aí representa a misericórdia divina, né? A chama, que é o amor dele pela gente. Aí, ressurreição. Esse aí é Jesus misericordioso. Essa imagem eu fiz agora na pandemia para presentear um padre Padre Augusto Jorge, que agora é novo vigário aqui da Catedral Metropolitana. Ele fez um trabalho muito bonito nessa pandemia. Ele fez um texto na Hora da Misericórdia. E ele foi explicando para a gente o significado dessa imagem. Eu fui aprendendo, me inspirei, eu disse, não, vou fazer e vou presenteá-lo. Vai ser a minha forma de agradecer, porque ele esteve presente todos os dias às 3 horas da tarde, nessa pandemia, acalmando os corações aí de Coisa todos os maravilhosa, angustiados. Né? É, sim. Ah, meu Chiquinho, Francisco, São Francisco. São Francisco de Assis, essa obra, ela foi feita para um bazar que eu participo todo ano, um bazar beneficente, idealizado pela querida Tereza Coutinho, uma pessoa fantástica. Todo ano ela se dedica a fazer um trabalho muito bonito. Ela faz esse bazar para arrecadar fundo para abrigos, né, geralmente de idosos. E esse ano a gente vai ter agora no comecinho de novembro. E aí eu sempre dou uma tela para eles fazerem um sorteio. Ela vende as rifas para arrecadar fundos. E aí essa daí muito bonito. Foi feita com essa finalidade. São Francisco, um santo tão querido, né? Pois tão querido, né? Maravilhoso. Imagino, eu tenho o maior. Para você. Aí Nossa Senhora Aparecida. Essa foi encomenda de um amigo que é devoto, né, de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou muito devota, todo ano, tirando essa pandemia, todo dia 12 eu estou lá. Você vai lá, rezando, Aparecida? Eu vou Aparecida, assisto as missas. Começou com a promessa do meu esposo de assistir todas as missas. E aí a gente começou 5 horas da manhã, ainda estava escuro. Olha só. Mas foi uma experiência assim fantástica. E aí foi o dia todo só de missas e procissões e tudo mais. Foi bem bonito. Vamos ver mais? Então essas aí são as obras, parte, né, das obras para aquela exposição que eu falei, para os refugiados, né, para arrecadar fundos para os refugiados. São obras que eu queria realmente fazer com esse ar de tristeza mesmo, para passar o sofrimento. Teve gente que entendeu de cara que a iniciativa era essa, teve gente que disse a mim, Cris, mas eu fui na exposição e saí tão triste. Eu disse, mas o objetivo é esse, é a gente sair da nossa zona de conforto e se colocar no lugar do outro. O nome da exposição era Empatia, justamente por isso. Muito bonitas imagens. Parabéns, você é uma pessoa extremamente talentosa e, enfim, sua arte é maravilhosa. Tem um presente para você, viu? Oh, tem? Tem. É mesmo, é? Deixa eu ver. Vou pegar Não aqui. diga, pelo amor de Tadã. Deus. Vou passar assim, escondido, vou deixar Tá o seu bem, primeiro. deixa eu ver. Meu Deus do céu, deixa eu olhar aqui. Meu Deus, que coisa linda. Eu vou mostrar, eu vou compartilhar aqui, ó. Eu vou São Francisco de Assis para Chico de Assis. São Francisco. Gente, que coisa. Olha só. Que coisa muitíssimo grato, que coisa generosa, que coisa linda. Foi com o maior prazer. Meu pai nasceu no dia de São Francisco, dia 4 de outubro. E quando eu nasci, botou meu nome, Francisco de Assis. Meu pai era Francisco de Assis, eu sou Francisco de Assis. E eu participei de um movimento religioso, eu fui franciscano, né? E tenho verdadeira devoção para São Francisco. Muito obrigado. Muito bem, que coisa boa. Maravilhoso. Fico muito feliz. Eu queria te agradecer muito pela sua presença. Eu que agradeço. Queria que você voltasse outras vezes para cá para o programa, ele está de portas abertas para você. Oh, que coisa boa, virei com o maior prazer do mundo. Muito bom. Obrigada pela oportunidade, por me deixar estar aqui falando de arte. Eu acho que o mundo está precisando de arte nesse momento. Sempre precisou e essa fase que a gente está vivendo está pedindo leveza, né? Muito obrigado. Leva um abraço para o seu esposo, para a sua família. Obrigada, Idem. Eu vou terminar o programa dizendo um poema de um artista plástico que é poeta, chama-se Jorge de Lima. Quem sabe se você não se inspira nesse poema, que nunca foi feito um quadro com esse poema.
chama-se o acendedor de lampiões. Nossa, maravilhoso. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões. Acende e continua outros mais a acender, imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doura a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Até o nosso próximo encontro.